Olá! Hoje no programa Saúde e Consciência, nós continuamos nossa conversa sobre obesidade. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor de Fisiologia, educador físico, Alain Pablo. Ele que é graduado em Educação Física pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Paraná, atualmente professor da Unipar e também professor do Estado, vem aqui conversar conosco sobre essa temática que tem preocupado a população e que é um problema de saúde pública mundial e nacional. Olá, tudo bem? Tudo bem, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de iniciar a nossa conversa colocando quais são as atividades possíveis para a redução do peso, para o controle do peso corporal. Então, nós temos à disposição do cliente, do aluno ou do praticante, a possibilidade de realização de duas categorias, grandes categorias de atividade física. Uma relacionada ao que nós chamamos de exercícios aeróbios, ok? Como uma caminhada, uma corrida, a natação, o ciclismo e assim por diante. Temos também à disposição desse praticante as atividades conhecidas como anaeróbias, que são aquelas relacionadas principalmente à musculação, atividades, natação de curta duração, corridas de curta duração e assim por diante. Qual que é a influência, qual que é a característica de cada atividade destas sobre o metabolismo e sobre o controle de peso de um indivíduo? As atividades consideradas aeróbias são aquelas que nós dizemos que usam o oxigênio, ok, para poder oxidar, queimar os nutrientes para fornecer energia para o trabalho muscular, para a atividade física. E as atividades anaeróbias são aquelas que usam uma reserva que nós temos dentro do nosso músculo, de curta duração, para realizar essa atividade física. Sem dúvida nenhuma, hoje em dia é inquestionável que qualquer uma das duas trazem benefícios. Isso é muito nítido, isso é muito claro, só que de forma um pouquinho diferente. Vou pegar como exemplo uma caminhada, que é uma das atividades mais comuns praticadas hoje em dia, quando a pessoa procura reduzir o peso corporal, ou quando quer controlar esse peso corporal. A caminhada é considerada uma atividade aeróbia. Ela tem uma característica de baixa intensidade, longa duração. É uma atividade relativamente efetiva, desde que seja praticada dentro de um ritmo correto, que é um detalhe muito importante, porque muita gente vai fazer uma caminhada olhando vitrine, passeando pela avenida, e não é bem por aí que nós conseguimos o resultado. Essa atividade, ela usa o oxigênio que nós respiramos e assim por diante, para utilizar a gordura que nós temos depositada dentro dos nossos estoques. Essa é a aeróbia. A aeróbia, perfeitamente. Essa atividade tem uma vantagem muito grande. Ela permite um período de realização maior e ela não é tão cansativa, tão exaustiva. E ela proporciona um gasto energético relativamente grande durante a própria prática. Então, por exemplo, caminhar 30 minutos proporciona um gasto energético de 200, 250 calorias na prática, no próprio exercício. E, de forma um pouquinho diferente, nós temos atividades anaeróbias, que são aquelas como, por exemplo, a musculação, que é a mais comum que é praticada hoje em dia. Como característica principal, ela tem uma intensidade um pouco maior, ela é mais puxada, é um pouco mais difícil. E, consequentemente, a duração é menor, porque ela gera alguns produtos que levam ao cansaço e assim por diante, então a gente acaba entrando em fadiga muito rápido. Essa atividade, durante a prática, durante a sua realização, ela não tem um gasto energético interessante, ela gasta pouca energia. Então, geralmente, ela não se torna interessante durante a realização. Mas nas horas subsequentes à realização da atividade, 1, 2, 3, às vezes até 12 horas após, nós temos um consumo de oxigênio, nós chamamos dessa maneira dentro da educação física, um consumo de oxigênio no repouso. Então, ela gasta uma quantidade significativa de energia durante o repouso, logo após a atividade física, o que não é tão grande, tão nítido na atividade aeróbia. Então, se eu quiser emagrecer, eu preciso combinar? Os dois, perfeitamente. Seria o mais ideal. Não que um ou outro de forma isolada não proporcione ganhos, ok? Só que a atividade anaeróbia proporciona um gasto energético maior após a atividade aeróbia durante a atividade física. Isso é muito importante estar ressaltando para o praticante, para ele poder decidir exatamente o que ele quer. Mas se for para pôr um ponto, se fosse para escolher uma das duas, quando a gente fala em controle de peso e em obesidade, as atividades aeróbias são mais recomendadas. Então, eu fazer esteira resolve, aspas, Isso. para que eu perca o peso mais rápido. De forma geral, sim.
ela se torna mais interessante. E a atividade anaeróbia, ela faz com que eu modele o corpo? Não. Sim, as atividades anaeróbias têm uma relação maior com a manutenção ou o ganho de músculos. Agora, uma coisa que é muito importante, quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta em repouso. Então é sempre melhor você buscar esse ganho de massa muscular. Por isso a combinação das duas atividades é que geralmente surte o melhor resultado. Você tem um gasto energético maior durante a atividade aeróbia, como uma caminhada, e se você realiza uma atividade anaeróbia, como a musculação, você tem um gasto adicional pós-exercício, o que te permite um gasto energético durante o dia relativamente grande. Assim, você pode realmente ter algum ganho no controle de peso corporal. Então, se eu faço atividade anaeróbia, é melhor eu fazer cedo ou à noite ou não tem nada a ver? Não, existem alguns estudos que dizem que a atividade pela manhã não é tão eficiente quanto à tarde. Agora, isso depende do ciclo de cada pessoa. De forma geral, isso realmente geral, por volta do final da tarde é o horário mais propício para você realizar uma atividade física. Entre as 4 e 5 horas da tarde. Infelizmente, é um horário que nem todo mundo pode realizar. Mas é quando o seu metabolismo, de forma geral, não para todos, ok? Está mais eficiente, você já teve mais alimentação durante o dia, você tem mais energia disponível, mais disposição, então se torna mais efetivo. Agora, um detalhe fundamental é que, se você for combinar as atividades, por exemplo, uma musculação e uma caminhada, a musculação precedida da caminhada se torna muito mais eficiente. Uma atividade de intensidade maior, seguida por uma atividade de intensidade menor. Isso proporciona um consumo de gordura mais eficiente durante a atividade física. No bloco passado, nós estávamos conversando, então, sobre essa diferença de atividade anaeróbia e aeróbia, né? Agora, eu queria ver com você assim, as pessoas dizem que é melhor comer antes de fazer atividade física, ou que daí gasta mais, e que depois o corpo fica mais bonito. Bom, é verdade isso ou é mito? Bom, é verdade, é verdade. Inicialmente falando da atividade física em jejum. Quando nós estamos em jejum e realizamos uma atividade, independente se é aeróbia ou anaeróbia, o corpo busca energia. Se você não tem energia para fornecer, né, muitas pessoas acreditam que nós vamos buscar primeiro a gordura, já que eu não tenho nenhum outro tipo de energia disponível, né, um carboidrato, assim por diante. Realmente o corpo busca a gordura, mas junto com a gordura, ele busca, para obter energia, proteínas também. Aí você imagina, se você não ingeriu a proteína, onde nós temos uma reserva de proteína no corpo humano? No músculo. Então nós acabamos buscando energia na gordura, mas também no músculo, ok? Então a gente entra num processo chamado catabolismo. Nós acabamos destruindo o tecido muscular para fornecer, né, um substrato energético para a atividade física. E perder músculo nunca é vantagem. Como eu falei, quanto mais músculo uma pessoa tiver, mais energia ela gasta em repouso. E sem dúvida alguma, a energia gasta em repouso é que vai determinar de forma significativa quanto peso a pessoa vai perder. Nossa, eu já escutei tanto assim, vou fazer atividade física em jejum para gastar mais, para emagrecer mais. Sim, vai usar a gordura sim, não é mentira, isso realmente é uma realidade. Mas junto com a gordura, nós buscamos outra fonte de energia. Então você acaba utilizando também a proteína, em especial do seu músculo, para fornecer energia para essa atividade física. Isso não é nem um pouco desejável, como eu falei, porque vai, né, do ponto de vista estético, vai acabar destruindo uma coisa que é tão difícil de construir, que é o seu tecido muscular. E você também é personal trainer. Exatamente. Então, quando você recebe o teu cliente, você já vem com essa expectativa de que ele venha para construir, vamos dizer assim, a parte muscular, né, para ter uma definição. Sem dúvida alguma. Ainda mais se a gente fala em estética, definição muscular, que é uma coisa que hoje em dia é muito visada, se busca muito esse objetivo. Eu queria deixar bem claro que isso também não é qualquer coisa, não é um processo muito simples, não. Isso exige muita determinação, exige uma dieta extremamente equilibrada, com a associação da atividade física. Esse é até um ponto que eu acho muito importante ressaltar, né, para o telespectador, é que para reduzir peso, para controlar peso, para definir o corpo, a musculatura, você depende muito mais, vou ser bem sincero, da sua ingestão calórica do que propriamente dito da atividade física. Ela é um complemento à sua dieta, tá? Que isso fique bem claro para todos. E após você atingir o peso que você conseguiu, é a atividade física que mantém os ganhos. Então a dieta é um ponto fundamental. A gente nunca pode pensar em substituir uma dieta adequada por algum tipo de atividade física. Isso é muito importante, porque muitos acham que buscando uma academia, ou começando uma caminhada, ou assim por diante, não fazendo mais nada,
né, não controlando a alimentação, vai conseguir obter os resultados. E isso não acontece. Você falou em caminhada, né? A gente vê aqui em Umuarama, o pessoal gosta muito de fazer caminhada na avenida. Sim. Quer dizer, gosta não, né? Às vezes também não tem muita opção, porque a gente tem poucos locais para fazer caminhada, apesar de ter essa praça maravilhosa que eu amo aqui, essa primeira Sim. praça, né? Mas andar na calçada, parar no sinaleiro, parar na vitrine, isso vai dar algum resultado ou só vai aliviar meu estresse porque eu estou passeando? Olha, óbvio que qualquer tipo de movimento é melhor do que você não se movimentar, ponto. Agora você pode otimizar a sua atividade. Se você faz uma atividade, por exemplo, uma caminhada, ela pode ser intervalada, como você falou, parando no semáforo, parando numa vitrine, parando, ou ela pode ser contínua, onde você não para de maneira alguma. Então a gente tem essa classificação de atividade também, a contínua e a intervalada. A intervalada é quando você para um pouquinho para respirar, você para um pouquinho para ver alguma coisa, assim por diante. Ambas proporcionam um gasto calórico, independente da atividade. Agora, aquela que realmente utiliza a gordura como fonte principal de energia é aquela que não é intervalada. Portanto, quando a gente orienta uma caminhada, a gente fala o seguinte: se você não tem como monitorar, caminhe numa velocidade que você não consiga conversar. Se você está conseguindo conversar enquanto você caminha, a sua intensidade está muito baixa e você está passeando pelo parque. Você não está fazendo uma atividade física, ou melhor, um exercício físico em intensidade correta. Agora, melhor ainda seria se você pudesse monitorar essa atividade. Isso é uma coisa que eu recomendo para todos os meus clientes, para quem eu cuido e assim por diante, é sempre ter um monitor cardíaco, porque é através do monitoramento que você consegue verificar se a atividade realmente é efetiva ou não. Mas a caminhada tem que ser, preferencialmente, contínua, sem parar para olhar a vitrine, sem parar no semáforo, então procure um lugar onde você possa realizar essa atividade sem intervalos. Então essas caminhadas em duplas, em trios, em grupos, né, pode até ser, mas sem conversar. Sem conversar, exatamente. Né? Sim, exatamente. A pessoa tem que pensar, a atividade física é óbvio que ela ajuda a controlar o estresse, ela ajuda nós a relaxarmos, né, sem dúvida alguma, mas se você busca um resultado mais eficiente, faça a atividade de forma consciente, pensando no que você tem que fazer, né, tem que seguir um determinado ritmo, uma determinada intensidade de exercício, senão você não consegue obter os resultados da atividade. E na tua concepção de profissional que trabalha aí com personal já há bastante tempo, eu conheço teu trabalho, já vi muitos clientes teus, até esses dias encontrei uma cliente sua num determinado local, falei assim, nossa, como você está bonita, emagrecida. Eu falei assim, pois é, é o meu personal, né? O que você entende em relação a essa questão de fazer esteira, de não fazer esteira, de caminha na rua, não caminha na rua, caminha só no final de semana? Qual que é a tua concepção em relação a isso? Bom, vamos lá. Vamos usar sempre a caminhada e a corrida como forma de atividade, até porque é a mais comum, sem dúvida alguma é a mais comum. Vamos comparar rapidinho esteira e caminhada na rua. A esteira tem uma vantagem. Você programa uma velocidade, ou seja, você coloca um ritmo e segue esse ritmo até o final. Então, no meu ponto de vista, se torna muito mais interessante. Apesar de que tem aquela monotonia de ficar parado no mesmo lugar. Mas você controla uma variável do exercício importante, que é a duração e a intensidade de forma mais adequada. Quantas vezes por semana, vamos dar uma rápida sugestão, para que se tenha ganhos, tanto visando a saúde quanto a redução de peso, o mínimo de 3 vezes por semana, para ser adequado. Okay? Se fizer uma, vai servir para alguma coisa? Óbvio, mas os ganhos não são significativos. Agora, se você realmente quer ter um gasto energético significativo que contribua para a sua redução de peso todos os dias. Entendi. Todos os dias e com uma duração mínima de 40 a 45 minutos. Quanto mais tempo você puder permanecer na atividade de forma contínua, óbvio que maior será seu gasto calórico. Se você puder monitorar através de monitor cardíaco, você precisa consultar um educador físico para poder ter esses valores para você monitorar, mas seria o mais recomendado. Tá? Sem dúvida alguma, a atividade que proporciona ganhos para a qualidade de vida e para a estética mais comuns e que realmente surtem efeito ficam entre a corrida e a caminhada, alternada ou até o ponto onde você consegue realmente correr de forma contínua, que é uma atividade extremamente recomendada. Vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Nós estamos conversando com o professor Alain sobre atividade física, prevenção e controle da obesidade. Professor Alain, essa questão de obesidade hoje é um problema de saúde pública nacional e mundial. No teu entendimento, o que acontece com a população que engorda tanto? Bom, inicialmente,
já se pesquisou muito sobre isso, nós temos muitos artigos, muitos livros que colocam esse assunto em pauta, né? E hoje em dia nós temos certeza em afirmar que esse padrão de obesidade resulta principalmente da falta de movimento, do sedentarismo. Então, o brasileiro e de forma, né, global, o ser humano se torna cada vez menos ativo. E, além da hipoatividade, da falta de atividade, nós temos também a ingestão cada vez maior de alimentos com grande densidade calórica. Então, somando esses dois fatores, né, e o estresse do dia a dia, além de óbvio de outros, né, hábitos não tão saudáveis que nós, né, temos no cotidiano, nós criamos uma situação, um ambiente muito favorável à obesidade. Hoje nós temos dados que são alarmantes. 48% da população brasileira está com sobrepeso, quase metade da população brasileira. Bastante, né? E quase 17% são obesos. E quando a gente volta o nosso olhar para crianças, que eu acho que é o foco principal, onde nós temos um problema muito grave, porque uma criança obesa tem uma chance de 80% de continuar obesa na fase adulta. Nós temos aí quase 35% das nossas crianças na faixa etária de 5 a 9 anos com sobrepeso, ok? E quase 15% já obesa. Então, nós observamos o seguinte, com o passar dos anos, com a evolução tecnológica, com, né, o cotidiano corrido do ser humano cada vez mais, nós temos esse padrão, falta de movimento, sedentarismo, associado a uma ingestão calórica muito grande, muito densa, não é nem tanta quantidade de alimento. É um alimento em volume pequeno, mas que traz consigo uma grande densidade calórica. Então, isso gera, né, como eu falei, esse ambiente onde a obesidade se torna cada vez mais frequente. E nós temos uma previsão ruim, na verdade, em relação ao Brasil. Se não forem tomadas medidas de saúde pública, visando pelo menos informar melhor a população, ou programas que visem, né, auxiliar no controle desse mal, né, dessa epidemia, que a obesidade é uma epidemia mundial, nós vamos atingir aí percentuais da população com obesidade e sobrepeso próximos a países como os Estados Unidos, a Austrália, que tem uma população muito obesa de forma geral. E junto com a obesidade nós temos os maus, né? Vem o diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, a maior incidência de câncer, problema cardiovascular, aterosclerose e assim por diante. Então, hoje em dia, se coloca dentro, né, da área especializada a obesidade como principal problema de saúde pública mundial. Então, isso é muito preocupante. E é triste nós imaginarmos que para combater, né, para reduzir esse índice tão agravante, nós precisamos de medidas muito simples. Se você reduz a sua ingestão calórica em 100 calorias por dia, o que vai ser um bombom, ao final de um ano você perde 4 quilos de gordura, em média. Óbvio, respeitando, né, todas as variações, né, que me perdoem os nutricionistas, mas 100 calorias por dia no final de ano dá quase 4 quilos a menos de gordura. Então, nós temos que pensar na dieta e na atividade física sempre a longo prazo. O resultado nunca vai ser imediato. Qualquer resultado muito rápido, isso é uma coisa que eu queria colocar para você também, como a gente vê, dietas que você perde 2 quilos em uma semana. Dieta da sopa, da cebola, do repolho, exatamente, do abacaxi, da lua. Ou um profissional que vende um programa X ou Y, que promete redução de peso a curto prazo, isso não existe, é impossível. Né? A gente pode colocar aqui como um padrão adequado, uma redução maior do que 1 quilo a cada 8 dias, 7 dias, uma semana, é totalmente fora do padrão fisiológico do ser humano. Isso agride demais o corpo. E geralmente quando o peso cai muito rápido, é muito mais desidratação do que realmente redução de gordura corporal. Então nós precisamos colocar, né, da melhor maneira possível, a maior quantidade também possível de informações para a população em geral, para que se consiga realmente intervir nesse problema tão grave, porque o futuro nos reserva uma população cada vez mais obesa, infelizmente. E a gente observa que a política nacional ainda está muito tímida nela, porque eu conheço um pouco da política em relação à prevenção da obesidade, talvez até tenha alguma coisa a mais, mas o que eu tenho visto assim de prática são essas academias, falando para público, né, para coletivo. Essas academias em praças é uma forma de incentivar a população, né, mas eu ainda vejo que a necessidade de ter um educador físico disponível. Sem dúvida alguma. E aí
para operacionalizar isso também fica complicado, porque como que vai conseguir fazer com que 8 horas diárias, Sim. né? Uma outra coisa que a gente tem visto também foi aquela proibição de determinados alimentos nas escolas. Exatamente. Né? Não sei se atingiu as escolas particulares também, acredito que sim, né? Acredito que sim. E o programa de obesidade em si. Mas ainda precisa se fazer muito para que a nossa população não chegue ao patamar que chegou aos Estados Unidos. Né? Porque eles acostumaram com essa vida rápida, estresse, sair de casa cedo e volta só à noite. E aí eles começaram a se alimentar em fast food. Exatamente. E aí eles são assim... o campeão da tecnologia, digamos Exatamente. assim, né? E aí volta naquela coisa que você falou, o do sedentarismo. Então, hoje nós estamos com as nossas crianças ganhando tablets, ganhando outros recursos tecnológicos e, de uma certa forma, fica até mais cômodo, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a criança está ali sentadinha, Sim. não está exposta a nenhum risco, aspas de novo esse risco, né? Mas ela está só engordando, porque na frente da televisão, na frente do outro recurso, tem do ladinho um potinho de pipoca, né? Ou outro alimento gorduroso, calórico, e aí ela vai tendo esse hábito, não é verdade? Exatamente. Né? Então, eu queria que você, assim, em algumas palavras, passasse para nós algumas dicas, né? Desde uso confortável para fazer atividade física, horário, coisas assim que são 10 dicas fundamentais em relação à atividade física no controle da obesidade. Então, vamos lá. Inicialmente, se a gente pensar em instrumento para a prática, sempre procure usar a roupa mais leve possível para você poder reduzir o seu calor o mais rápido possível, que isso auxilia você a permanecer mais tempo em atividade. Então, busque o conforto. Realize a atividade sempre com o calçado adequado. Né? Então, um tênis que tem algum tipo de amortecedor e assim por diante, para que você consiga ter uma prática sem uma sobrecarga muito grande, ainda mais se o indivíduo for obeso, ele vai ter uma sobrecarga osteomuscular muito grande, né? Ou com sobrepeso. Então, busque sempre um material esportivo da melhor qualidade possível. Sempre faça uma alimentação prévia à atividade. Agora, não é qualquer alimentação. Óbvio que você não vai comer uma feijoada antes de fazer a sua caminhada, a sua corrida. Né? Então, nós recomendamos consumir um carboidrato de baixo índice glicêmico, um carboidrato complexo, né, que pode ser representado aí pela batata, pela aveia, pelo pão integral, os produtos integrais de forma geral. Né? E também, na pequena quantidade, pequena porção, não uma quantidade muito grande. E sempre após a atividade também faça a ingestão de algum alimento que tenha uma boa quantidade de proteínas e também de carboidratos complexos. Tá? Então pode ser, novamente, um pão integral com presunto e queijo, uma coisa muito simples assim, já resolve o problema. Essa dica é uma coisa que eu acho fundamental, mas ela envolve um custo, como eu já tinha citado anteriormente. Sempre procure monitorar o seu coração. É através dele que nós sabemos que a atividade está sendo efetiva ou não. Então, eu sempre recomendo o monitor cardíaco como principal instrumento para quem quer reduzir o peso corporal. Então, através do monitoramento cardíaco, você tem certeza que você está dentro da faixa adequada para a sua idade e para o objetivo que você quer alcançar. Isso um educador físico pode estar te passando o procedimento para você fazer alguns cálculos e assim por diante. Mas, sem dúvida alguma, é a principal dica. Sempre estar olhando o teu coração como ele está em atividade. E, finalmente, cuidar das crianças. Os pais e as mães olhem para os seus filhos, né, cuidem dos seus filhos, não só se preocupem em educar, né, essa questão do ensino, mas eduque também a alimentação, o movimento, faça com que ele busque atividades, né, onde ele se movimente de forma mais intensa, porque esse início da vida, né, essa criança, se ela tiver uma educação adequada, alimentar e com relação ao movimento, com certeza ela vai ser um adulto ativo para o resto da vida e não vai ter tantos problemas relacionados ao sobrepeso e obesidade. Okay. Alain, muito obrigada. Essas dicas foram excelentes, fundamentais. Nós conversamos hoje no programa Saúde e Consciência com o professor Alain sobre obesidade, prevenção, controle através da atividade física. Tenha uma boa semana, até o próximo programa.